Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Muito bom dia, terça-feira, mais um dia que o Senhor nos deu, né? Eu quero desejar a você nesse dia um dia pleno, feliz, alegre, íntegro. Bem, irmãos, eu vou tentar passar para vocês um sentimento, né, que veio ontem à tarde ao meu coração ali na igreja. Eu estava na igreja, na minha salinha, eu passei o dia ali escrevendo, orando, estudando, e os nossos irmãos obreiros estavam tocando ali o trabalho da área dos banheiros, né? Nós estamos construindo, e eu senti vontade de tomar um cafezinho. Eu me levantei e abri a porta, e quando eu passei pela porta, eu dei uma esbarrada com o braço, né, na peça metálica que fecha a porta, e deu um arranhãozinho, né? Eu senti que tinha batido o braço, mas não percebi. E logo sangrou. Eu percebi que a minha pele, na verdade, estava cheia de marquinhas, cheia de arranhões, né? E possíveis outras batidas que eu andei dando por aí e nem percebi. Afinal, a pele vai ficando, né, com a idade, vai ficando assim mais fininha, né? Sinal dos tempos, irmãos, né? Mas uma coisa me veio à mente. Eu estou, de fato, envelhecendo, já estou envelhecido, mas continuo envelhecendo, talvez mais sábio, né? E pensei em ficar mais velho e não entrar mais nessa paranoia de velhice, né? Eu quero ficar velho perto de Deus, né? E esse tem sido o problema de muitas pessoas, né? Envelhecerem longe de Deus. É como andar em círculos, né? Estar em movimento e não sair do lugar. Nós conversávamos na mesa de café, os meninos e eu, nós falávamos do barquinho, né? Estávamos conversando do barquinho com um remo só, que rema e não sai do lugar. É fácil, né? Você olhar para a sua vida e sondar seu coração e pedir a Deus que lhe mostre o quanto você progrediu e se desenvolveu na vida cristã, né? Você se lembra da visão que Deus lhe deu uma vez que Ele queria que você vivesse, né? Grandes expectativas de vitória, grandes promessas, grande motivação, né? Coisas grandes, compromissos grandes, lógico, para você vivê-los perto dele, né? Em unidade com ele, em comunhão com ele. Eu me pergunto se você pode dizer, ou se nós podemos dizer, né? Como Paulo disse, falou ao rei Agripa, né? Eu não fui desobediente à visão celestial. Está lá em Atos 26, né? Então, por acaso você já se contentou com um nível de vida cristã inferior, né? Ou uma vida medíocre ou derrotada? Claro que não, né? Eu tenho alguns irmãos que são radiantes, são felizes na sua vida e têm vitórias, né? Têm testemunhos para contar, mas também conheço alguns que são cristãos antigos, professos, que estão frustrados, cansados, desanimados, né? Eles são como aquela pessoa que diz: não passo de um verme, né? Coisa triste, né? Olha, eu detestaria me referir ou referir-se a si mesmo, né, como nada ou como um verme na minha vida cristã. É terrível isso, né? Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Paulo fala isso lá em Romanos 8, né? Então, queridos, o cristão, aquele cristão mesmo, de verdade, ele não estaciona, né? Ele está sempre andando para frente ou para trás, né? Quando é preciso recuar de certas coisas. Há momentos na nossa vida que nós vamos recuar e há momentos que nós precisamos avançar, né? Mas hoje, sinceramente, o que você teria para declarar? Minha vida de fé é distorcida, derrotada, decepcionante? Ou minha vida de fé é ativa, dinâmica e de alcance das promessas de Deus? Né? O que você diria se fizesse uma sondagem no seu coração? Se Deus colocasse assim vamos imaginar um raio-x na sua alma, né? Como é qual seria o diagnóstico? Você descobriria que está crescendo ou que está estacionado, né? Existem expressões maravilhosas na palavra de Deus sobre vida abundante, né? Você estaria alcançando sucesso nesse nível de busca, né, para a sua vida?
Na realidade, aliás, nós somos, né? Três pessoas. E nós pensamos que somos, quem os outros pensam que nós somos e quem Deus sabe que você é, né? Ou que nós somos. Uma coisa nós sabemos, nós precisamos evoluir, não é verdade? Precisamos crescer, precisamos avançar. A palavra de Deus diz em Apocalipse, né, capítulo 11, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, vá e meça o templo, né? Meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Ele disse, né, para contar o número de adoradores, né? E é o que Jesus falou para a mulher samaritana, que Deus busca verdadeiros adoradores. Então a palavra de Deus é o nosso padrão para medir. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, ele diz que nós não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos, né? Quando eles se medem e se comparam com si mesmos, agem sem entendimento, né? Então, na verdade, querido, nós não medimos o nosso crescimento com base no crescimento dos outros, claro, mas sim com base na palavra de Deus. Ela é a nossa vara, ela é o nosso padrão de medida, né? O salmista diz no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? Eu sou grato por qualquer coisa que me leve a uma introspecção mais profunda, queridos, né? Nós vivemos uma época de muita pressão, que não nos permite muito tempo para refletir ou meditar, né? Mas nós precisamos parar e dar uma olhada em nós mesmos e não encobrir as coisas, não nos deixarmos enganar e ter uma vida superficial do nosso estado espiritual. A palavra de Deus diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, né, tenha um conceito equilibrado. Paulo diz em Romanos 12, né? Então, você sabe, a gente olha para um bebê, né, para uma criança, e a gente se pergunta como é que ele se desenvolve, né? Um bebê, ele cresce por meio de ar, por meio de alimento, água, amor, né? O mesmo acontece conosco, cristão. A oração é o nosso ar, a palavra de Deus é o nosso alimento, né? E a água mata a sede que temos na alma, né? Jesus falou isso, né? Também para a mulher samaritana. Então, além disso, existe o amor eterno e o poder de Deus que está no seu coração. Para saber se está crescendo, observe se você está crescendo em amor, né? Quanto mais amoroso você for, mais crescimento você tem. Você não pode forçar o seu crescimento espiritual, não. Ele não vai resultar nunca do seu esforço próprio, mas viver perto de Jesus, viver com Jesus, na sua palavra, absorvendo seu amor, sendo cheios do seu espírito, né? E se comunicando de coração com ele. O crescimento espiritual deriva do viver com ele, em sua palavra, né? Em comunhão com ele. Não é por empenho ou por esforço próprio. Não é por depender de si mesmo, mas de entregar totalmente ou entregar-se totalmente nas mãos de Deus, né? O ápice do cristianismo, né, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, uma personalidade viva, amorosa. Então, a comunhão com Ele é que vai nos trazer vitória, vai nos trazer crescimento, né? Então, deseje a sua vida assim. Amém? O crescimento espiritual, ele é intencional. O crescimento espiritual, ele não é acidental. Você deve ter a intenção, o desejo de crescer e de tomar decisão, de evoluir, né? O crescimento espiritual é prático. Deus nos oferece maneiras práticas de participar do crescimento que Ele planeja para nós, né? Um dos objetivos, amados, da igreja é ajudar as pessoas a se desenvolverem através da cultura de bons hábitos espirituais, né? Por exemplo, estimulamos o hábito de passar tempo a sós com Deus. Nós temos falado isso sempre, né? A oração também é um hábito espiritual, sadio, né? Assim como o estudo da Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Então, o crescimento espiritual ele é relacional. Se crescemos através da convivência com os outros, isso é notório. A Bíblia diz em Hebreus 10, né, que nós devemos considerar-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Não deixando a nossa congregação, como é hábito de alguns, antes nos admoestando uns aos outros, né? Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa terça-feira, que você viva esse dia buscando crescer, buscando sair do teu lugar muitas vezes de tristeza, sabendo que
Jesus está com você, Jesus está conosco, Jesus está diante de nós, nas nossas lutas, eh, nossos problemas. Né? Não há necessidade de você se julgar, estacionar e parar, né, de crescer, vamos avançar, vamos conquistar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite, que Deus te dê aquilo que você precisa para ser feliz, pleno e que você possa viver as promessas de Deus na sua integridade. Amém? Um beijo no teu coração, queridos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.